Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas. Há exatamente um ano, no dia 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal, eu trazia em primeira mão uma das principais, se não a principal notícia relacionada ao Fogão nos últimos tempos. Durcésio Melo e John Textor assinavam pela SAF. Inicialmente postei no Twitter e depois que parei de tremer de felicidade, abri uma live no YouTube. É claro que para mim é muito importante ter dado uma das principais notícias da história do Botafogo. Isso já está marcado para sempre na minha vida. Entretanto, eu tremia por conta do Glorioso, uma das nossas maiores paixões. A torcida esperava muito por aquele momento. Quem acompanha o canal Fabiano Bandeira sabe que eu esperava muito por aquele momento também. Um Botafogo novo, o Botafogo empresa e buscando voltar ao protagonismo. Muita coisa já aconteceu e muita coisa tem que acontecer. O Glorioso estava muito atrasado, então o caminho é longo, mas hoje a torcida tem perspectiva. Vou falar um pouquinho sobre isso, como foi o ano agitado. Antes disso, peço para que você se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 41 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, Natal do ano passado, muita festa para a torcida alvinegra, assinatura do contrato não vinculante, John Textor, Durcésio Melo. No início de janeiro, o Botafogo teve a votação para os sócios, Assembleia Geral, e foi aprovada a venda de 90% das ações do futebol para o americano John Textor. Uma due diligence que foi feita em tempo recorde e a assinatura do contrato vinculante. Só que o Botafogo tinha muita dificuldade, não tinha dinheiro em caixa. Então, antes da assinatura do contrato vinculante, o John Textor fez um empréstimo ponte de 50 milhões para que o clube sobrevivesse no período pré-SAF. E o Botafogo disputou o Campeonato Carioca com um time muito fraco. Foram 55 jogos na temporada em 2022. Eu estive em 38, todos no estádio Newton Santos, 30, um no estádio da Portuguesa, 2 no Maracanã, contra o Fluminense, um no Campeonato Carioca e outro no Campeonato Brasileiro. No estado do Rio de Janeiro só não fui a um jogo, contra o Audax em Angra. E também estive em 5 jogos fora no Campeonato Brasileiro. Então, dentro de campo, eu vi muita evolução. Era um outro Botafogo no Campeonato Carioca. No início do Brasileiro, uma pequena melhora, mas o Botafogo não conseguia se encontrar em muitos momentos, por vários aspectos. Depois da segunda janela, o time melhorou bem e chegou à reta final, brigando até por vaga na Libertadores da América. Pessoal, o Botafogo, antes da assinatura do contrato vinculante, estreava no Campeonato Carioca contra o Boa Vista em casa, 1-1, jogo horroroso. O Rafael, que veio por amor para o Fogão, se machucou naquele dia. Ele que já era o melhor em campo naquele momento. Teve que ser submetido a uma cirurgia e ficou muito tempo fora. Então o Botafogo tinha dificuldade. O técnico Anderson Moreira foi demitido após uma partida contra o Fluminense no Newton Santos, não por conta do resultado, mas o John Textor queria um novo modelo de jogo para o Fogão. O Botafogo esperou então o Luiz Castro por algum tempo e teve que fazer uma janela grande num primeiro momento para o Campeonato Brasileiro, porque o time do Carioca era muito fraco tecnicamente. Foi eliminado na semifinal pelo Fluminense, até jogou de forma digna, perdeu o primeiro jogo no Newton Santos por 1-0, venceu o segundo com 2 gols de Hérisson no Maracanã por 2-1, mas o rival tinha vantagem e acabou indo para a decisão. O Botafogo foi disputar o Campeonato Brasileiro, fazendo muitas contratações,
montando um novo elenco e no primeiro turno teve dificuldades. Falta de entrosamento, comissão técnica chegando ao futebol brasileiro, muitos jogadores voltando para o Brasil depois de muitos anos fora. Muita coisa acontecendo, não é simples. Lesões, cartões. Na segunda janela, o Botafogo fez contratações pontuais, o time melhorou bastante. E como eu disse, chegou à reta final brigando por vaga na Libertadores. Poderia ter ido para a fase de grupo. Infelizmente, não subiu, não passou do teto, vamos dizer assim. Não foi para a fase de grupos, não foi para a pré-Libertadores, mas foi para a Sul-Americana, o que era uma meta inicial interna. O Botafogo não passou nem perto de ser rebaixado, a torcida não tomou susto. Então, foi um ano dentro daquilo que estava estabelecido para os primeiros meses de SAF. Falando sobre evolução dentro de campo. Primeiro eu vou pegar um recorte pequeno. Eu fui a 5 jogos fora. América Mineiro, Coritiba, Palmeiras, Fortaleza e São Paulo. Contra o América Mineiro, um jogo muito ruim do Botafogo no primeiro tempo. No segundo tempo o time melhorou. Um empate em 1-1. Contra o Coritiba, muita expectativa na nossa torcida. A galera foi em peso contra o América, foi em peso contra o Coritiba também. Aliás, a torcida do Botafogo deu show dentro e fora de casa em 2022. Derrota por 1-0, golaço do Igor Paixão, com uma falha, uma desatenção da defesa, principalmente do Canu. O Botafogo começou a entrar numa crise em termos de desempenho e teve posturas ruins contra Avaí e Goiás em casa. O Botafogo perdeu para o Avaí por 1-0, para o Goiás por 2-1 no Nilton Santos. E ali pertinho teve o jogo com o Palmeiras fora, e eu fui ver. Um time desarticulado, desarrumado, mal escalado, 4-0 Palmeiras. Aquilo foi horrível. As coisas aconteceram, o campeonato continuou andando, Copa do Brasil, o Botafogo foi mal demais contra o América Mineiro no primeiro jogo fora de casa, perdeu por 3-0. Tentou começar a se recuperar no Brasileiro. Quando voltou para jogar com o América Mineiro em casa, melhorou. Mas como tinha que sair, tomou 2 gols, perdeu por 2-0 e foi eliminado de uma forma muito ruim. Lembro que na época eu disse que mesmo na reestruturação não dá para você perder por 5-0 numa disputa para o América Mineiro e achar que está tudo bem. Mas o Botafogo foi encontrando o seu caminho. Por exemplo, naquele jogo contra o América Mineiro, o Tietê começou a jogar bola no Botafogo. Ele que vinha tendo problemas, ficando no banco, às vezes não entrava, começou a jogar bola naquele jogo e desde então jogou bem em todas as partidas. Foi importante na campanha do segundo turno, principalmente. Vieram os outros jogos que fui fora de casa, Botafogo e Fortaleza. Fortaleza não perdia havia muito tempo, 6 jogos sem nem tomar gol. O Botafogo jogou muito no Castelão e fez 3-1. Infelizmente, o Rafael voltando mais uma vez, se machucando num choque de cabeça muito perigoso, teve que ficar fora mais um tempo. Era a estreia do Tiquinho Soares. Vejamos, Tiquinho Soares. O Botafogo pagou 1 milhão de euros para tirar um centroavante titular do Olympiacos da Grécia, pouco depois dele ter iniciado uma disputa em fase preliminar de Champions League. O Botafogo pegou um jogador de nível europeu para trazer ainda no Campeonato Brasileiro de 2022. E ele já começou jogando bem e sendo importante contra o Fortaleza fora de casa. E o time ainda oscilava em alguns momentos, em casa principalmente, e jogava melhor fora. E o outro jogo que eu fui fora de casa, Botafogo 1, São Paulo 0, ou São Paulo 0, Botafogo 1, muita chuva, muita água, vitória com um gol de pênalti também do Tiquinho Soares já no final, decisivo, tranquilo, trazendo os 3 pontos para o Rio de Janeiro. Olha os detalhes, você termina a temporada com o Tiquinho Soares como centroavante, depois de ter pago 1 milhão de euros para trazer o atleta com um salário muito bom, com certeza. Só que no meio do caminho, o Botafogo trouxe o Saravia, que não foi bem na temporada, mas tinha passado por Racing Internacional, Porto, seleção argentina, uma carreira importante. Adrielson, que iria para o São Paulo, veio para o Glorioso, jogou muito. Cuesta, que já renovou o empréstimo até o final de 2023 e vem jogando muito. Marçal, direto da Premier League para a lateral esquerda do Fogão. Tietê, no último dia da primeira janela,
Uma negociação envolvendo Botafogo, Atlético Mineiro e São Paulo. Uma semana antes, ele tinha feito gol pelo Galo na Libertadores. Eduardo, vindo do Oriente Médio, jogando bola no Botafogo. Lucas Fernandes, vindo de Portugal. O Patrick de Paula, que ainda não rendeu, que pode render mais de 30 milhões de reais, o Botafogo pagou ao Palmeiras para ter o atleta. E ele tá treinando nas férias, tá postando nas redes sociais. O Botafogo trouxe o Vitor Sá, que tinha passado bem pelo Wolfsburg da Alemanha, que tinha feito também boas temporadas na Áustria, que estava no Oriente Médio. Gustavo Sauer era destaque em Portugal. O próprio Tiquinho Soares, que já citei aqui. E há outros nomes. O Júnior Santos veio do Japão, um jogador que não deve continuar. O Luiz Henrique, naquela questão envolvendo o Flamengo, ainda não rendeu o que pode, melhorou um pouquinho na reta final, tomara que venha a render agora com pré-temporada, com o time todo se organizando, se estruturando dentro de campo, tendo aquele entrosamento. O Jefinho, fruto do Botafogo B, que é um outro projeto importante. Você traz o jogador do Resende, coloca para treinar no time B, potencializa as qualidades do atleta e ele rende e pode vir a ser a maior venda da história do Botafogo. Tomara que dê resultado esportivo antes disso, tomara que seja campeão com o nosso glorioso antes disso. Esses são alguns frutos do nosso fogão. Como eu disse, eu estive no primeiro jogo contra o Boa Vista. Eu estive no último jogo em casa contra o Santos. É uma diferença gritante. O 1-1 com o Boa Vista e o 3-0 no Santos, com o show do Lucas Fernandes, é uma diferença gritante. Eu estive na Ilha do Governador contra a Portuguesa no primeiro, foram 2 carnavais em 2022. No primeiro domingo de carnaval, o Botafogo perdeu de 5-3 para a Portuguesa, no Carioca. Depois eu vi a evolução do time durante o ano. O Botafogo terminou o Brasileiro perdendo para o Atlético Paranaense de maneira muito dura, por 3-0. Mas o Botafogo terminou o ano tendo vencido o Charlton na Inglaterra, sub-21, por 4-2, com 3 gols do Jefinho e 1 do Carly. E terminou, de fato, 2022, empatando com o Crystal Palace, um clube da Premier League, em 0-0, lá no estádio deles, Selhurst Park, no sul de Londres. Então, o Botafogo teve um ano atípico, por conta de tantas mudanças, mas já tem uma nova perspectiva para a torcida. A gente quer título, a gente quer um clube campeão. Entretanto, não é do dia para a noite que você derruba 118 anos de amadorismo e implementa o profissionalismo. Então, o Botafogo tem dificuldades claras, errou, vai errar, mas a tendência é que os erros diminuam e que o Botafogo evolua diariamente. Estamos juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!